Olá, tudo bom? Meu nome é Daniele Rossini. Eu sou uma psicóloga e uma neuropsicóloga super apaixonada pela profissão e uma das idealizadoras do Bom Pra Cuca, um projeto que surgiu na minha vida quando surgiu a maternidade e onde eu fui juntar um pouco dessa psicologia e dessa tal de neuropsicologia, que é uma forma da gente poder lidar um pouco mais com a nossa forma de pensar, de sentir, de se relacionar, embasada nas neurociências, quando apareceu na minha vida Super Naná, a minha filha que me fez transformar e pensar em formas muito mais práticas, como é que a gente pode lidar muito mais no dia a dia, usando um pouco dessas coisas, desses instrumentos que a gente conhece, sem tentar teorizar as nossas relações, a maneira como a gente vive com os nossos filhos, mas talvez trazendo um pouco mais de tranquilidade, porque a gente pode entender um pouco mais como as coisas funcionam. Bem, nessa toada toda desse Bom Pra Cuca, a gente vem aí fazendo um trabalho, trocando, criando aqui uma relação com vocês para que a gente possa tentar entender as coisas que são bacanas para vocês e importantes e a gente possa trocar um pouco, trazer um pouco daquilo que a gente entende aqui para a gente poder falar no Bom Pra Cuca. E pensando nisso, e pensando na época que a gente tá, que é a época de Páscoa, veio uma ideia da gente poder falar um pouco aí dessa questão simbólica, não num quesito religioso. Na verdade, se a gente for pensar a Páscoa envolve um pouco a ideia de um renascimento. Isso existe, por exemplo, na cultura cristã, mas também existem em outras culturas. E parece que de formas um pouco diferentes, mas várias culturas têm esse hábito de parar, pensar, refletir, perdoar, se sentir perdoado, se perdoar, perdoar o outro. Então esse processo é muito bacana, esse processo reflexivo é muito bacana. Bem, Dani, mas o que isso tem a ver com Bom Pra Cuca? Bem, não tem uma questão religiosa, não é essa a nossa proposta aqui. Mas se a gente for pensar, como será que a gente está instrumentalizando os pequenos para esse processo? Que dentro da psicologia positiva vai trazer muito o conceito da compaixão, da autocompaixão e da compaixão com o outro, mas o como a gente está instrumentalizando os pequenos para desculpas. Essa é uma coisa que a gente vai falar aqui um pouco nesse vídeo de hoje. Vamos lá. Bem, então a ideia é essa. Muitas vezes a gente entende pedir desculpas tem uma função social importante, não é verdade? A gente pede, a gente tenta se eximir da culpa daquilo que a gente fez de alguma forma. Mas muitas vezes a gente coloca os pequenos em situações onde o pedir desculpas se torna algo muito automático. É feito alguma coisa e pedido desculpa automaticamente. Mas às vezes esse automatismo de pedir desculpas, que claro, tem aí uma função social, não estou dizendo para a gente não fazer isso, mas estou pedindo para a gente pensar aqui um pouco como é que isso acontece. Pedir desculpas de verdade é você tentar se eximir ali um pouco daquilo que você entende que é a sua parte, daquilo que você, naquela situação, qual é a sua parte do que não foi legal. Mas muito possivelmente toda ação é em função de alguma coisa. Então sempre tem uma parte nossa e sempre tem uma parte do outro na situação. Eu não vou acusar o outro e falar, olha, só fiz isso porque você fez isso. Isso não é a questão, me desculpo aqui, mas a sua culpa também existe. Não é essa a questão. Mas o quanto será que a gente se utiliza dessas situações em que os pequenos estão envolvidos e que a gente quer que eles resolvam um conflito e que esse conflito no final traga essa desculpa, esse perdão na situação, mas o quanto será que a gente elabora de fato? Então essa é uma coisa importante para a gente pensar. Talvez, diante de uma situação conflituosa entre duas crianças, a gente pode se aproveitar dessa situação para ajudá-los a perceber o que é deles e o que é do outro. Olha, então, o fulano fez isso com você, mas o que será que aconteceu para o fulano fazer isso com você? Ah, poxa, eu peguei o brinquedo dele sem pedir, e daí ele veio e me bateu. Ah, então, olha como existe aí uma relação, uma causa, uma consequência. Como será que a gente pode fazer então de uma próxima vez? Olha, fulano, então não é legal você bater nela. Poxa, é importante que você peça desculpas. E olha, fulano, é importante que você também tome cuidado para entender que talvez se você pegar o brinquedo dele sem pedir, sem avisar, isso vai deixar ele chateado também. E aí a gente começa a lidar com essa situação mediando os pequenos a entenderem formas
de lidarem com aquela situação que não seja de uma maneira às vezes mais intempestiva, que não seja de uma maneira às vezes mais agressiva. A gente ajuda eles a usarem, por exemplo, no meio da fala: fulano, eu posso pegar? Não, não quero. Não, não gostei. Não, não faz assim. A gente ajuda eles a falarem um pouco mais disso. Essa é uma forma de elaboração interessante, que ajuda eles a crescerem e trabalharem um pouco mais. E isso eles precisam da nossa mediação. A tendência natural não é que isso aconteça, a tendência natural é um toma lá da cá, né? E daí acaba tendo ali algumas querelas. Se a gente que é adulto funciona assim, esse processo também serve para a gente pensar o que é nosso, o que é do outro, nessa relação que está trazendo ali um pouco de conflito. E outra coisa importante que a situação do desculpas pode ajudar é que toda criança, todos nós na verdade, temos que ter a chance da reparação. Então, inclusive, para a gente poder perdoar o outro, para a gente poder se perdoar nos processos, é importante que a gente tenha a chance de reparação, que a gente entenda que a gente está tentando fazer algo para lidar com aquela situação, para resolver aquela situação. Então, falar com o outro, pedir desculpas do fundo do coração é uma forma de elaboração. O outro também entender, pedir desculpas do fundo do coração é uma forma de elaboração. Muitas vezes quando acontece alguma coisa, quando quebra alguma coisa, quando briga de alguma forma, e aí, como é que a gente repara aquela situação? Né? O que a gente pode fazer? Então vem me ajudar. Olha, aconteceu isso, quebrou, então vamos lá. Então agora vamos junto tentar resolver um pouco disso. Claro que a gente vai ficar irritado, claro que os pequenos também vão destrabalhar, faz parte do processo. E o quanto será que nós conseguimos ter essa chance de reparação? O quanto será que nós damos aos pequenos a chance de reparação, de consertarem as coisas, as situações? Tanto nós, o quanto nós consertamos as situações, tentamos ajustar, resolver, lidar e lidar mesmo, resolver aquela situação, para não ficar um negócio inacabado, porque senão ele vai cobrar juros depois emocionalmente. Se a gente conseguir resolver um pouco mais daquilo, aquilo pode fazer diferença. E se a gente ensinar os pequenos a resolverem, a elaborarem, a perdoarem o outro, a se perdoarem, a perceberem o que é seu, o que é do outro, vixe, a gente está criando, acho que, pessoas que podem fazer muita diferença na vida das pessoas, que vão ser pessoas que tendem a ter uma maior satisfação com si mesmo, uma maior satisfação com as pessoas que estão em torno dela. Essas coisas fazem muita diferença. Então aqui a nossa ideia é essa. Se você gosta dessas reflexões, dessas questões que a gente fica trazendo aqui no Bom Pra Cuca, curte o nosso vídeo, segue a nossa página, dá um pulo no nosso canal no YouTube, se inscreve lá e vem com a gente. Vem com a gente trazer essas trocas aqui com essa cara Bom Pra Cuca. Deixe os seus comentários, compartilhe e lembre, a ideia do Bom Pra Cuca aqui não é te dar uma fórmula, a ideia do Bom Pra Cuca é trocar ideias. É claro que a gente às vezes apresenta aqui como eu resolvo, como a Val resolve, como vocês resolvem algumas coisas. Mas e aí? Quanto mais a gente puder saber de como as coisas funcionam, talvez mais tranquilo a gente possa ficar. E a ideia é essa, que você faça do seu jeito, tentando se tranquilizar, tentando ficar ok consigo mesmo, se perdoando e perdoando, mas sabendo como funciona. Um bom trabalho aí para vocês e até um próximo vídeo. E boa Páscoa! Até!